partir de hoje, começa a ser emitida a nova Carteira Nacional de Habilitação, que poderá ser usada em outros países, já que tem tradução em inglês e espanhol. A nova CNH passa a atender requisitos internacionais de identificação e poderá ser utilizada no exterior. São códigos facilmente interpretados por agentes de trânsito de outros países. O documento também ganha o código MRZ, o mesmo utilizado nos passaportes, que permite embarque em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Lucas, de 19 anos, joga profissionalmente num time de Portugal. Driblar em campo, ok. Quer agora tirar de letra a carteira de motorista. Começando a dirigir agora, eu tenho o conforto de ter um documento brasileiro meu lá. Onde eu for, as pessoas vão poder ter essa facilidade de ler o meu documento. Para evitar fraudes, a nova CNH traz elementos gráficos além do QR Code. O documento também traz uma nova cor. Além do verde, terá detalhes em amarelo e poderá ser expedida em 2 formatos, o físico e o digital. Mas ninguém precisa ir correndo aos Detrans para trocá-la, já que a substituição não é obrigatória. A ideia é que isso ocorra quando o motorista fizer a renovação ou pedir a segunda via. Ela continuará valendo até que expire essa data. Quando tiver que renovar, o condutor então procura o Detran onde ele fez o registro da sua habilitação e aí já será expedido um modelo, né, já nas novas no novo padrão. A nova versão da carteira de motorista identifica o tipo de veículo permitido para cada condutor, a profissão atual e possíveis restrições médicas. E seguindo a política de inclusão social, o motorista poderá acrescentar no documento o nome social e a filiação afetiva. Uma demanda da sociedade, onde terá a inclusão do nome social, a inclusão dos pais afetivos, trazendo com isso mais informação ao agente fiscalizador e atendendo aos condutores do sistema viário. A taxa de desemprego no Brasil registrou queda e está em 10,5%. De acordo com o IBGE, é a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril desde 2015. A taxa de desemprego no país entre fevereiro e abril recuou para 10,5%, a menor para o período desde 2015. Em relação ao trimestre anterior, a redução foi de 0,7%. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Os dados sobre empregados com carteira assinada no setor privado também foram positivos. No trimestre encerrado em abril, o índice subiu 2% em relação aos 3 meses anteriores e mais de 11,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas do governo. Nós tínhamos uma previsão de até o final de 2022 de recriar 1 milhão de novos empregos. E já extrapolamos isso, se a gente for levar em consideração o primeiro trimestre. Os bons resultados tiveram destaque em algumas atividades específicas. Nesse trimestre, foi bastante concentrada nas atividades de transporte, armazenagem, correio, outros serviços no segmento principalmente de serviços prestados às famílias, como o embelezamento e serviços pessoais de cabeleireiro, manicure, esteticista, e também o segmento da educação. Os desempregados, que chegaram a 12 milhões entre novembro de 2021 e janeiro deste ano, agora são 11 milhões e 300 mil pessoas, um recuo de 5,8%. Na comparação com fevereiro, março e abril do ano passado, a redução de desempregados foi de 25,3%. O Júnior conseguiu se recolocar depois de 3 meses e só tem a agradecer. Hoje em dia a pessoa desempregada é um negócio sério e hoje com um trabalho desse eu garanto o sustento da minha família, sustento da minha filha e é muito bom.
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para discutir a importância dos centros de referência para imunobiológicos especiais. São locais específicos para a vacinação de pessoas com baixa imunidade e bebês prematuros, entre outros grupos especiais. Numa única aplicação, nós colocamos todos esses componentes juntos, então isso favorece a adesão, isso melhora a aceitação da família e numa única visita nós conseguimos vacinar essa criança para 5 ou 6 antígenos numa única vez. Então, é uma vacina que foi incorporada e é uma vacina que traz muito benefícios na vacinação dos prematuros, mas também dos outros imunocomprometidos que têm direito a essa vacina. O atendimento no Serviço Especial de Vacinação exige relatório médico sobre as condições específicas de saúde dos adultos e crianças. É o caso do Hospital e Maternidade Santa Brígida, de Curitiba, no Paraná. Na unidade neonatal, a gente vem frisando muito a importância, né? Mesmo no neném hospitalizado, a gente deve começar a imunização com o seu calendário vacinal, respeitando a sua idade cronológica. Os centros estão presentes em todos os estados e são vinculados ao Sistema Único de Saúde. Temos cerca de 38 mil salas de vacinação e 52 CRIs atendendo, onde mais ou menos 70 patologias diferentes têm critério de atendimento para receber imunobiológicos especiais. Os locais especiais de vacinação se diferenciam das unidades básicas de saúde por terem o ambiente controlado para pessoas com alergias e baixa imunidade. O serviço também oferece pronto atendimento nos casos de reações adversas. O CRIA também ele é essencial e importante para investigar efeitos adversos que possam ocorrer também na nossa rede, na nossa ponta, nas nossas mais de 38 mil salas de vacinas existentes no país. A deputada Leandre, do PSD do Paraná, que pediu a realização da audiência, ressaltou a necessidade de ampliação dos centros especiais de vacinação. Investir na vacinação, investir nos centros, seguramente é a gente também saber fazer um bom uso do dinheiro público. Já o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, destacou que a vacinação em dia evita o retorno de infecções previamente controladas com imunizantes. A vacina tem uma característica importante, ela imuniza. Portanto, ela previne a doença. Ela protege da doença a pessoa que faz a vacina. Ela não é um tratamento para a doença, ela protege a doença. Deputado tem também 17.301 de 2020, que proíbe farmácias e drogarias de exigir o CPF do consumidor no ato da compra sem informar de forma adequada e clara sobre a concessão de descontos no Estado e da outras providências. Essa medida também é muito importante. Essa medida, isso aconteceu muitas vezes comigo, né? Uhum. Então, com os meus dados eu tomo muito cuidado, né? Eu acho que todo mundo deveria tomar num mundo eletrônico, digital que a gente vive hoje. Sim. Tão fácil de ter qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de crime usando o CPF ou RG ou telefone de outra pessoa. Depois vou citar para você um outro projeto de lei que nós temos aqui também, que eu vou reativá-lo, vou trazer ele de volta para a gente discutir novamente no Estado de São Paulo, uma discussão que nós já fizemos em 2019. Mas essa lei, porque acontece que você chega às vezes na farmácia, chegava na farmácia, a pessoa não te dava bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ela dizia assim, qual o seu CPF? Aí você fala, tá, mas... Para quê? Né? Por quê? Quando você pergunta, a pessoa explica. Mas o grande problema é as pessoas que não pedem explicação e que dão o seu CPF. Né? Então as farmácias, algumas delas estavam criando um cadastro. Né? E esse cadastro muitas vezes era comercializado com as indústrias de medicamentos e também com os planos de saúde. Então nós tivemos algumas denúncias, nós recebemos algumas denúncias aqui pelo nosso e-mail e por outros canais também na Assembleia Legislativa, de que planos de saúde estariam se utilizando de cadastros de farmácias. Então, olha só o absurdo.
Vamos dizer que você tome um medicamento para o coração, ou para pressão, ou para diabetes. Você toma um remédio contínuo e você sempre compra com seu CPF na farmácia, o seu cadastro. Aquilo vai ficar cadastrado ali, que você compra continuamente aquele remédio. Se esses dados forem compartilhados com um plano de saúde, quando você for preencher uma ficha do plano de saúde, o plano de saúde já sabe que você tem diabetes, que você tem problema no coração, que você tem hipertensão. Então, isso começou a acarretar alguns problemas, né, na contratação de planos de saúde. E essas informações acabaram chegando a gente aqui, a nós, e nós resolvemos apresentar esse projeto de lei. Não estou dizendo generalizando, pelo amor de Deus, as redes de farmácia, não é isso. Mas casos como esse aconteceram, nós fomos buscar as informações e através dessas informações nós fizemos esse projeto de lei. Então, hoje, a farmácia pode, né, solicitar o seu CPF? Pode, mas ela tem que te explicar o porquê que ela está fazendo isso, né? Se é para fazer um cadastro. Então, no mínimo, a pessoa vai estar sabendo o que ela está deixando o CPF dela lá. E se não tiver acontecendo isso, você que está nos assistindo, reclame. E eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem, principalmente nas redes sociais. Para quem que eu tenho que reclamar? Reclama para o PROCON. Liga no PROCON, manda e-mail, fala, ó, farmácia tal não está respeitando a lei e está pedindo o CPF no ato da compra sem explicar por quê. Né? Então, você que está nos assistindo, denuncie. Apresentado pelo projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2023 é mais otimista que o captado pelo mercado para crescimento real e inflação. O texto estima crescimento do PIB de 2,5%, IPCA de 3,3%, taxa Selic média de 10% e taxa de câmbio de R$ 5,3 em média. O valor do salário mínimo previsto é de R$ 1.294, resultante da correção do valor vigente pela inflação de 6,7%, projetada para 2022. O PLDO 2023 estabelece como prioridade e metas a agenda transversal e multissetorial da primeira infância, ações destinadas à segurança hídrica, programas destinados à geração de emprego e renda e investimentos plurianuais em andamentos listados no PPA 2020-2023. A meta de resultado primário está fixada em 65,91 bilhões de reais de déficit, frente a 66,9 bilhões projetado para 2022. Em relação a precatórios e requisições de pequeno valor, esse consultor explicou que a União sucumbiu a importantes ações recentemente e com tempo de decisões sensivelmente menor do que a média histórica para a solução de litígios da mesma natureza, o que teria levado a um acúmulo de obrigações de curto prazo, não amparada pela expansão da capacidade de pagamento. Esse aumento da eficiência do Estado na prestação jurisdicional justa levou à contingência de que o governo alterasse as regras para pagamento com a promulgação em dezembro último das emendas constitucionais 113 e 114, que visaram justamente a conter essa escalada de gastos anuais com o pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Para tanto, foi estabelecido um subteto de gasto primário específico para os precatórios, que corresponde ao valor efetivamente pago em 2016, corrigido pelo IPCA. Logo, há obrigações da União, tempestiva e regularmente inscritas em 2022, que não serão pagas em 2023. A Constituição ela estabelece que sejam prestigiadas as requisições de pequeno valor e os precatórios de exercícios anteriores, e só então sejam pagos os precatórios inscritos regularmente para a lei orçamentária de referência.
né, e mesmo assim obedecendo a uma ordem de prioridade. A nota técnica foi elaborada pelas consultorias de orçamento do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O documento divulga informações sobre as escolhas relacionadas à política fiscal e o financiamento das políticas públicas naquela que é uma das principais leis que regem a atividade financeira do Estado. E com isso propicia o controle social, constrói um alinhamento entre as equipes do Poder Executivo e do Poder Legislativo para gestar soluções técnico-jurídicas naquilo que independe de intervenção política e comenta o debate político. Fornecer elementos para os parlamentares entenderem a proposta do Executivo, interpelarem o ministro da Economia e demais autoridades naquilo que ainda padecer de algum esclarecimento e, por fim, aperfeiçoarem a proposta naquilo que entenderem pertinente. O livro traz uma coletânea de histórias inspiradoras, de mulheres que lutam pela equidade de direitos. Navega por temas como política, igualdade de gênero, trabalho. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, foi o autor do prefácio da obra, O Senado por Elas, Casos de Inspirações e Superações. Devemos escutar as mulheres. Não devemos apenas respeitar as mulheres, não devemos apenas nos abster de exercer qualquer tipo de violência contra as mulheres. Nós, homens, devemos escutar as mulheres. E devemos escutá-las também não por deferência, ou não porque isso é certo, justo, civilizado, é o que deve ser feito. Devemos escutar as mulheres porque precisamos disso para a sociedade brasileira. Pacheco também comentou a participação da mulher na política e os desafios enfrentados pelo gênero. A política, por sinal, ainda é um ambiente um tanto hostil e reservado para as mulheres, infelizmente. As candidatas e mesmo as mandatárias, muitas vezes, são julgadas, não por suas ideias ou por suas trajetórias, mas pelo seu comportamento. Por vezes fala-se do modo de vestir, da vida pessoal, o que raramente acontece com os homens. Há uma cultura cínica em grande parte da sociedade que replica a seguinte distorção: ninguém mandou essa mulher entrar na política, ela que aguente as consequências, coisas desse tipo que ainda infelizmente nós somos obrigados a conviver, mas somos obrigados também a rebater. A idealizadora do livro, Camila Félix, contou que o projeto nasceu em Minas Gerais e foi apoiado pelo presidente do Senado e por parlamentares. Ela diz que os relatos contam partes importantes da vida de cada uma das mulheres que participa da obra. Com isso, a gente demonstra para toda a sociedade brasileira como que as mulheres, em qualquer classe social, como que ela pode superar a diversidade da vida dela. Então, na verdade, esse livro, ele mostra para qualquer pessoa que é possível superar a diversidade, seja ela qual for, em qualquer classe social, em qualquer nível cultural, seja você de qualquer cor, é possível que você supere o que você está passando. O leitor vai encontrar capítulos que tratam do pioneirismo da mulher paraibana, da mulher como protagonista, liderança feminina, necessidade da participação feminina na política e muitos outros que trazem reflexão acerca do papel desempenhado pela mulher, lutas e vitórias. A história do Senado é contada pelas mulheres, né? As inspirações, histórias que são inspirações, como bem diz o livro, O Senado por Elas, inspirações e superações, são histórias. A minha mesmo é uma história, é uma dessas histórias, né? A primeira senadora eleita pelo meu estado, pela Paraíba, né? E como foi essa história até chegar até aqui o Senado Federal e hoje poder trabalhar pelo meu estado, né? Trazer pautas que são importantes para o estado da Paraíba, representar o nosso país, os brasileiros e a Paraíba. As superações que a mulher brasileira vive no dia a dia e nas diversas áreas do conhecimento e da atuação são muitas. São tantas que esse livro está recheado de experiências diversas, de mulheres na política, de mulheres sobreviventes da violência, de mulheres policiais, de mulheres advogadas e de mulheres que podem atuar em todas as áreas, mas que ainda nestas áreas sofrem preconceito, sofrem diferenças e têm a sua condição minimizada pela questão da equidade. E essa é a nossa luta, essa é a luta do Senado. A gente fica muito feliz, né, e agradecida também ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, por encabeçar junto à bancada e com essas mulheres inspiradoras esse momento tão especial da publicação desse livro e que ele sirva, né, para mostrar
para a sociedade e principalmente para as mulheres, essa luta que é constante de todas nós por essa justiça e pelo fim da violência. Os deputados aprovaram as emendas do Senado e concluíram nesta terça a votação da medida provisória que cria o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. O novo sistema, que deverá ser totalmente implantado até 31 de janeiro do ano que vem, irá conectar as bases de dados de todos os cartórios do país e permitir a troca de documentos e a expedição de certidões em formato digital. A MP segue agora para a sanção presidencial. É mais um corte de custo do Brasil que estamos fazendo, um texto construído com a sociedade para colocar o sistema cartorial no século XXI, na realidade do cidadão, podendo facilitar a vida do cidadão e trazendo mais segurança jurídica. Agora nós vamos precisar tantas certidões negativas em tantos cartórios diferentes, porque tudo vai estar centralizado no CEP. Em abril, a inflação acumulada medida pelo IPCA atingiu 12,03% em 12 meses, índice bem acima da meta de inflação do Banco Central para este ano, que é de 3,5%. O aumento foi mais forte nos preços de transportes, puxados pela alta dos combustíveis, além de alimentos, bebidas e energia elétrica. Em audiência na Comissão de Defesa do Consumidor, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, disse que há uma inflação global causada pela demora dos bancos centrais em agir. Segundo Campos, as autoridades monetárias deveriam ter adotado mais cedo medidas como o aumento dos juros para retirar o excesso de dinheiro que os governos injetaram na economia de seus países durante a pandemia do coronavírus. A inflação começa a subir, os banqueiros centrais começam a entender que é uma inflação muito temporária. Por quê? Porque é uma inflação onde as pessoas estão com mais dinheiro temporariamente, estão sem mobilidade em casa, estão consumindo bens, mas não estão produzindo bens. Então agora a gente vai ver que isso não foi verdade. Essa presunção de que as coisas se equilibrariam naturalmente, uma vez que as economias se reabrissem, ela se mostrou inverídica. O deputado Ivan Valente questionou a política de aumento de juros, tanto pela eficácia no combate à inflação, quanto pelos efeitos sociais. Quando você aumenta os juros, quem ganha é quem tem investimento no mercado financeiro. O trabalhador está perdendo dos dois lados. Porque se você mantém um juro alto, não tem investimento, não tem geração de emprego, tem distribuição de renda. Só que a inflação também está comendo salário. O melhor instrumento de crescimento sustentável de longo prazo é ter a inflação sob controle. Agora, é óbvio, existem outras teorias. Existe uma teoria, por exemplo, que no final das contas os juros têm pouco impacto na inflação, então eu posso cair os juros com a inflação mais alta, porque no fim existem outros elementos que vão governar essa relação. A Turquia tentou fazer isso há um pouco tempo atrás, a inflação subiu, entrou um presidente do Banco Central que não acreditava nisso, ao invés de subir os juros ele caiu, a moeda desvalorizou 94% e agora eles têm uma inflação gigantesca com uma possibilidade de ter que subir os juros mais de 15%. Os deputados Celso Russomano e Silvio Costa Filho pediram providências para combater as fraudes com o uso do PIX, instrumento criado pelo Banco Central. O PIX veio e ajudou bastante, mas ainda nós temos aí uma quantidade grande de golpes com PIX. E eu acho que, mais uma vez, se a gente alertar a população, fizer ações de alerta à população, nós podemos ajudar a evitar esses golpes. A indagação que eu faço, Vossa Excelência, se o Banco Central, dentro do último slide que Vossa Excelência apresentou, se tem feito esse debate com o sistema financeiro, com os principais bancos, com o mercado, sobre as fraudes remotas no Brasil. A fraude caiu muito durante a pandemia, porque as pessoas estavam em casa, tem menos fraude. Principalmente aquele tipo de sequestro relâmpago, aquelas incidências de assalto na boca do ATM, das caixas de retirar dinheiro. E aí, o que aconteceu, que a gente viu é que caiu durante a pandemia, aí o PIX foi lançado. Aí, depois, voltou a mobilidade. Quando voltou a mobilidade, ele voltou num percentual quase igual ao que estava antes da pandemia. Só que, ao invés de
de ter crime com TED, com DOC, passou a ter crime com PIX. Então eu vi muitas vezes as pessoas associando o negócio ao PIX, mas na verdade o índice de incidente era muito parecido, só tinha mudado o instrumento. Então o que a gente tem feito é melhorado o PIX, a gente vai começar a entrar no negócio das contas receptoras agora mais claramente,